A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 9 e 10, que vai nos dizer assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que mesmo Ana, ela estando diante de uma situação contrária, de uma situação adversa, em que ela estava sendo humilhada, em que ela estava vendo ali a situação dela indo de mal a pior, ela orou ao Senhor. Ana escolheu, irmão, se posicionar diante de Deus. Ela não deixou que as circunstâncias contrárias viessem a ditar o que Deus poderia fazer na vida dela. Tem muitas pessoas, irmãos, que quando começam a passar adversidades, que quando começam a viver problemas, elas muitas vezes desistem de orar. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem resposta para você, que Ele tem mudança para a sua vida e que você não pode desistir de buscar em Deus uma resposta para aquilo que você pensa que é contrário. Nós observamos que tudo era contrário para Ana. Ana não podia gerar. Ana era perseguida por Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. Eucana não estava compreendendo a dor de Ana. Tem momentos, irmãos, que tudo será adverso na nossa vida. E são nesses momentos que nós precisamos escolher qual vai ser o nosso posicionamento. Se nós vamos orar ao Senhor, se nós vamos procurar buscar a Deus, ou se nós vamos nos afastar e o problema vai piorar, porque eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Se você escolher se afastar da presença do Senhor, se você escolher se afastar da oração, escolher se afastar da adoração, daquilo que você tem feito para o Senhor, as coisas piorarão. Ana compreendia isso. Eu preciso estar mais perto do meu Deus, eu preciso estar mais próxima dele. Eu não estou entendendo muita coisa, mas ele pode resolver a minha situação. Muitas vezes, irmãos, nós nos afastamos de Deus sem perceber, porque a luta é tão grande que a gente para de orar, a gente para de se conectar com Deus, para de ler a palavra do Senhor. E aos poucos, irmãos, nós vamos nos afastando, por causa da luta, porque eu não tenho força. E o Senhor está dizendo, busque força na fraqueza. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza que você tem que buscar força. Porque quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte, meu irmão e minha irmã. São nesses momentos de dificuldade que você tem que fazer a diferença. Ana fez a diferença. Declare comigo, eu vou fazer a diferença nesse momento de dificuldade. Eu vou fazer a diferença nesse momento de dificuldade. Ana tinha tudo para desistir, para não querer mais nem orar ao Senhor, porque Deus estava vendo a situação dela, irmãos. E a Bíblia diz que o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. Mas Ana não olhou com um olhar amargo para Deus, não. Ana não resolveu apostatar sua fé diante das dificuldades, mas ela resolveu se entregar mais a Deus. Essas dificuldades que você tem enfrentado, os problemas diários que vêm na sua vida, é para você se achegar mais a Deus. É para você estar mais próxima e mais próxima do Senhor, porque daqui a pouco você vai ver o Senhor mudando a tua vida. Se Ana não se posiciona aqui, não haveria mudança de vida. Irmãos, onde não há posicionamento, onde a gente não se posiciona, a nossa vida não pode mudar. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que querem viver mudança de vida, mas o Senhor está dizendo, está faltando posicionamento. Mesmo que você esteja passando por lutas, seja alguém que escolhe se posicionar, seja alguém que escolhe não desistir, seja alguém que escolhe andar por fé e não por vista. Ana sabia que tinha um Deus que poderia resolver a situação dela, por isso ela ora. Ora, e a Bíblia diz que ela chora abundantemente. Ela estava com amargura de alma. Não estava sendo fácil para Ana orar naquele momento, mas ela estava orando. Talvez você tenha passado por batalhas espirituais tão grandes para você não orar, para você não se posicionar, para você não buscar ao Senhor, mas o Senhor está dizendo para você, são nestes momentos em que você tem que tirar
a sua confiança, a sua força do Senhor. E não do que você está vivendo. E não das adversidades. Os seus olhos precisam estar firmados no Deus que te chamou. Você consegue vencer através desse Deus que é poderoso. Desse Deus que não perde batalha. Ana compreendia isso e por isso ela vai com amargura de alma mesmo. E ela chora abundantemente, irmãos. Ana estava sentindo tanta dor, mas tanta dor que a Bíblia diz que somente os lábios dela se moviam, porém palavras não saíam da sua boca diante da dor que Ana estava sentindo. Só que mesmo com essa dor, mesmo com esta amargura, Ana estava orando ao Senhor. Ana estava colocando diante do altar de Deus as impossibilidades que havia na vida dela. O que para ela era impossível. Ela queria ter, irmãos, filhos e ela não podia. E ela queria um filho varão e ela especifica isso para Deus. Deus, se tu me deres um filho varão, eu consagrarei a ti, eu entregarei ao Senhor. Irmãos, quando nós mesmos, nos posicionamos, tomamos atitude dizendo, essa situação não vai me parar, mas eu vou orar até essa situação mudar. As coisas mudam. Muitas vezes a falta de posicionamento é que faz a gente se perder no meio do caminho. É que faz a gente não viver as promessas de Deus. É que faz a gente não ver a porta abrindo porque não há insistência, não há perseverança. Quando olhamos para Ana, a gente consegue ver uma mulher que tirou da angústia, da dor, do sofrimento, a fé. O que você está passando não pode te desmotivar a ponto de você desacreditar no seu milagre, mas tem que motivar você a buscar mais por ele. Se as coisas estão apertando, é sinal de que o seu milagre está próximo. Se a porta está fechando, é sinal de que Deus está prestes a te abençoar. Então, em nome de Jesus Cristo, se posicione. Não desista agora. Ana não cruzou os braços. Ana não foi somente se lamentar e chorar pelos cantos amargurada, mas ela foi diante daquele que podia resolver o problema dela e Deus resolveu. Deus pode resolver o teu problema. Vai diante dele hoje. Coloque diante do Senhor a impossibilidade. Talvez você entrou aqui querendo até parar de orar por algumas coisas, querendo desistir porque a situação está difícil, mas o Senhor, ele marcou um encontro contigo através dessa palavra para te dizer, continue. Continue porque eu vou honrar a sua fé. Declare comigo, eu não vou parar de orar porque Deus vai honrar minha fé. Eu não vou parar de orar porque Deus vai honrar a minha fé. Você pode estar passando por humilhações. A porta pode estar fechada. O cenário pode ser contrário. Mas a palavra de hoje para você é continue orando porque certamente Deus mudará a sua história. Continue orando porque certamente aquele que te vê, que te ouve, que te contempla, ele vai fazer milagre acontecer na sua vida. E o nome dele será glorificado. Nós servimos a um Deus, irmãos, todo-poderoso. Nós servimos a um Deus que não é limitado e precisamos parar de limitarmos o poder do nosso Deus. Porque às vezes pensamos, a situação é tão impossível que eu não vou mais nem orar. E Deus está dizendo, está limitando o meu poder? Está dizendo que eu não posso resolver essa situação impossível? Ana sabia, irmãos, que por muitos anos ela não tinha gerado, que era impossível ela gerar, mas mesmo assim ela não perdeu a esperança. Porque aqui nós compreendemos que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus pode transformar a sua história. Deus não perdeu o controle de nada. O Senhor está dizendo, a minha mão não está encurtada para que eu não possa agir. Eu tenho poder para transformar a tua história. Faça como Ana. Diante da perturbação, da perseguição de Penina, diante de Eucana que não compreendia a dor de Ana, ela foi orar. Quando nós oramos, irmãos, tudo muda. Quando você ora, o diagnóstico é mudado. Quando você ora, a cura chega. Quando você ora, a transformação, a restauração, a purificação chega. Porque quando nós oramos, irmãos, nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade. Tem muitas pessoas que têm a facilidade de conversar com outro ser humano, de contar o que está passando, marcar hora para conversar, mas tem a dificuldade de falar com Deus. E eu quero lhe dizer que muitas pessoas podem te ouvir. Muitas pessoas podem te aconselhar, mas somente um pode resolver a sua situação. É este o Deus que Ana colocou a situação dela impossível diante do altar dele. Só ele tem poder.
Só Ele para visitar essa impossibilidade na sua vida. Talvez você estava aqui pensando em pedir ajuda para alguém. E o Senhor está dizendo, peça a mim, porque quando você pede a mim, eu posso usar alguém para servir de canal de bênção na sua vida. Mas não vá diretamente ao ser humano, esquecendo de colocar diante do altar de Deus o que você quer. Esquecendo de colocar diante do altar de Deus o que você precisa. O Senhor está falando contigo e Ele está dizendo para você, eu sou Deus de mistério. E se você orar e colocar isso aqui, irmãos, é mistério, viu? Isso aqui é revelado. Se você orar e colocar diante do altar do Senhor aquilo que está doendo em você, e se você não desistir, você vai ver a resposta da oração. Você vai viver a resposta de oração como Ana viveu. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Não demorou da resposta da oração de Ana chegar, não. Ana se posiciona. Ana ora, chora, faz voto, e sai dali com a resposta. Quando você se posiciona, a resposta ela chega e Deus manda te dizer que não tardará da resposta chegar. Declare comigo, eu creio que não tardará da resposta chegar na minha vida. Eu creio que não tardará da resposta chegar na minha vida. Ana estava posicionada. Depois que ela ora, que ela chora, ou seja, depois que Ana coloca diante do altar do Senhor aquilo que ela estava enfrentando, a dor dela, quando Ana resolve clamar, quando Ana resolve orar, mesmo quando não há esperança, porque quando não há esperança você ora. Porque quem tem fé é assim, irmãos. Não anda por aquilo que é natural, mas anda pela fé. Anda por aquilo, irmãos, que Deus pode fazer segundo os olhos da fé e não segundo o olhar humano. Porque o olhar humano vai lhe dizer, não faça, não tem jeito. Quando você olhar com os olhos carnais, ele vai dizer pra você, acabou, desista desse negócio. Ana poderia se dar por vencida. Há tanto tempo eu venho tentando gerar e não gero. Eu não consigo ter filhos. Essa vergonha aqui é pra vida toda. Mas Ana não aceitou aquela situação para a vida toda. Ela se posicionou e ela disse, eu vou orar. E ela orou ao Senhor e Deus trouxe resposta para ela. E a resposta foi rápida, irmãos, não demorou. Deus está dizendo, não vai demorar se você se posicionar. O que está faltando para você é posicionamento. Tem pessoas aqui que pediram a Deus resposta a Deus. O que está faltando para o meu milagre acontecer? Deus, o que está faltando para a porta abrir? Eu não estou conseguindo entender porque algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida. Eu não estou conseguindo entender porque algumas portas não abriram na minha história. E Deus está dizendo é porque você precisa se posicionar. Você precisa crer, ter fé, confiar, orar ao Senhor, porque Ele tem resposta para você. Declare comigo, o meu Deus tem resposta para quem ora. O meu Deus tem resposta para quem ora. Ana estava orando e é orando que você vai obter vitória. Quando Ana sai, irmãos, dali, depois daquela oração, ela sai outra. A Bíblia diz que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Versículo 18. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu. E o seu semblante já não era triste. Até o semblante de Ana mudou, irmãos. Depois que ela orou ao Senhor, depois que ela fez um voto, depois que ela colocou diante do altar do Senhor, você tá vendo que quando a gente entra em oração, quando a gente coloca diante do altar de Deus, o peso sai, a tristeza sai, a angústia sai, o medo sai, a insegurança sai, é isso mesmo. Deus quer tirar essa tristeza do teu coração, Deus quer tirar essa preocupação da sua mente, e isso acontece quando você ora. Depois que Ana orou, o semblante dela foi transformado. Depois que Ana orou, não tinha mais tristeza, não tinha mais peso de angústia nela. A Bíblia diz que Ana se alimentou porque a angústia era tão grande, irmãos, que antes da oração que Ana fez, Ana não estava nem se alimentando. Ela não comia, ela não tinha vontade, irmãos, de comer, de se alegrar. Por quê? Porque a alma dela estava abatida. Mas depois que Ana ora, a alma de Ana é renovada, a esperança de Ana é renovada. Enquanto você estiver orando, Deus vai te renovar. Enquanto você estiver orando, Deus vai tirar o peso que estava sobre os teus ombros. Enquanto você estiver orando, a angústia vai cair por terra. Enquanto você estiver orando, os pensamentos contrários serão repreendidos em nome de Jesus Cristo. E você vai provar do cuidado de Deus. Ana compreendia, uma palavra foi lançada. A minha vida vai mudar. Deus diz para você hoje, eu lanço uma palavra de mudança, de transformação
transformação. Se posicione, porque você vai viver milagre e não tardará. Deus tem resposta para você, como ele tinha resposta aqui para Ana. Ana deu à luz a um filho e o chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana pediu e Deus atendeu. Deus continua sendo o mesmo. A gente pede, ele atende. Rabasturi andaraia. O que está nos faltando é pedir. O que está nos faltando, irmãos, é nos posicionarmos diante daquele que pode resolver. Lembrando sempre, quem dá a última palavra na minha história é o meu Deus, não é o meu cenário. Quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus. Ele não mudou e nunca mudará. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. E ele está dizendo para você: eu tenho um milagre reservado para quem ora. Eu tenho um milagre reservado para quem confia. Ana confiava. Ana não saiu, irmãos, do templo sem resposta. O Senhor diz para você: eu tenho resposta para você. Se você se posicionar, você vai ver quão grandes coisas o Senhor fará por ti. Você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida de maneira sobrenatural, e você vai ver mais. Deus trazendo resposta de oração para sua vida. Quem persevera, Deus traz resposta. Quem persevera, Deus muda a vida. Quem persevera, tira a tristeza do coração e vive uma nova história com Deus. Deus tem uma nova alegria para você. E ele diz para você, através dessa palavra: ore, porque eu vou mudar a sua história. Não se dê por vencido. Não ache que o cenário, humanamente falando, é muito impossível para que Deus possa trabalhar, pois nós servimos ao Deus do impossível. Declare comigo: eu sirvo ao Deus do impossível. Eu sirvo ao Deus do impossível. Ele nunca mudou, irmãos, e ele nunca mudará. Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Nós temos aqui, Pai, que te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. É um Deus fiel, é um Deus que respondeu a oração de Ana. É um Deus que não deixa, Pai, aqueles que humanamente falando acham que a causa está perdida, Senhor. O Senhor não deixa, meu Deus amado, eles sem resposta. Mas tu és o Deus, Pai, que tem visto a alma aflita. O Senhor tem visto a alma angustiada. O Senhor estava vendo, Pai, a aflição de Ana e mudou a história dela porque ela se posicionou. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos nos posicionarmos, Pai, pois eu sei que a nossa vida mudará, meu Pai. Quando colocamos diante do teu altar nossa necessidade, confiamos em ti, o Senhor transforma a nossa história. Foi o Senhor quem tirou Ana da vergonha, e eu creio, Pai, que o Senhor vai tirar o teu filho, que o Senhor vai tirar a tua filha da vergonha, que tudo aquilo que era impossível, Pai, o Senhor fará acontecer para a honra e glória do teu nome, pois os teus filhos se posicionarão como Ana se posicionou. Eu tenho certeza, que a história vai mudar. Eu tenho certeza que o teu nome será glorificado, que assim como Ana se alegrou com Samuel, os teus filhos se alegrarão com o grande milagre que o Senhor vai trazer, Pai, porque eles vão se posicionar e colocar diante do altar do Senhor a necessidade deles, sabendo que o Senhor tem resposta para cada uma das necessidades. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, Pai,
Pai, cada pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente servindo de canal de bênção, Pai, que o Senhor possa abrir portas para eles, Senhor, fazer o impossível acontecer, o teu nome seja glorificado de maneira extraordinária na vida de cada um deles. E eu peço também, meu Pai, que o teu Espírito Santo continue trabalhando e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Ana se posicionou diante de Deus e não ficou sem resposta, mas a resposta aconteceu de imediato, assim também será na tua vida. Se você se posicionar em meio às adversidades, não deixando que o cenário contrário venha ditar aquilo que você precisa fazer, mas se você se posicionar com fé, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Você vai ver Deus agindo de maneira sobrenatural para te dar vitória. Ana teve o filho que ela pediu para Deus. O Senhor entregou para ela Samuel. O pedido de Ana foi atendido, porque em meio à dor, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio àquilo que era contrário, Ana resolveu orar. Ore, porque certamente Deus não tardará de mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.